Olá, shalom, shalom. Vamos dar continuidade aí a Paraxá, a nona Paraxá, diga-se de passagem. É Vaishev, e ele habitou. Vimos aí, né, que quando José não se conteve em ver o seu futuro, resolveu aí dividir com toda a família, o qual não trouxe boas consequências. Isso. Ele acabou sendo vendido, né? Despertando a inveja dos irmãos, sendo vendido como escravo para o Ismaelita. E acabou sendo levado para o Egito. Ponto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Judá, um dos filhos de Jacó, o primogênito. Judá, ele saiu do meio da sua parentela e se juntou ali a uma outra família, né? E ali teve três filhos, que é Onã e Shelah. Se casou com uma moça chamada Itamar. Fez algo errado, o qual não despertou a benevolência do Eterno e sim a ira. O Eterno foi lá e tirou a vida dele. Como na lei da Torá ou de Israel, ali a mulher tinha que ficar na família. O irmão tinha a obrigação de assumir a viúva para dar existência ao nome do morto, né, das gerações. E ali, Onã começou a ficar com a Itamar, que era a esposa do irmão falecido. Agora ficou com ele. Só que ele viu que não era um bom negócio, porque os filhos que ele tivesse, que ele fizesse, iria ser chamado ou considerado filhos do seu irmão falecido. Ele então não vou fazer filho com essa mulher. E toda vez que transava com essa mulher, ele deixava o sêmen cair no chão para a mulher não engravidar. Isso aborreceu o Eterno também, o Eterno foi lá e tirou a vida dele. Aí ficou Shelah, que ficou com a obrigação de ficar com Tamar. Só que Shelah era de menor, não tinha capacidade de ter família. Então Judá foi lá e falou com Itamar: você vai para a casa dos seus pais, quando Shelah tiver na idade, você se casará com ele. Ela foi, botou a sua viuvez e foi para a casa dos seus pais. Só que Shelah cresceu, ficou com outras mulheres. Itamar soube daquilo ali e perdeu a esperança. Não vou esperar mais por esse sacana não. E aí soube que Judá estava indo ver suas ovelhas, quando ela teve uma brilhante ideia. Já que Shelah não vai ser meu marido, então alguém da família lá vai ter que me dar filhos. Porque eu já estou ficando coroa, né? E ninguém mais vai ficar comigo. Então eles têm a obrigação de me dar filhos. Já que os dois filhos dele não me deu filhos. E vejo o desenrolar dessa história aqui. O qual eu quero fazer comparação com a nossa vida espiritual hoje. Verso 13 do capítulo 38 de Bereshit. E foi anunciar o Atamar, dizendo: eis que teu sogro subiu a Timná, para tosquear seu rebanho. E tirou os vestidos da sua viuvez de si, e cobriu-se com véu, e envolveu-se, e sentou-se na encruzilhada sobre o caminho de Timná, porque viu que Shelah crescera, e ela não lhe fora dada por mulher. E Judá a viu, e pensou que fosse uma prostituta, pois cobria sua face. Ponto. E ali a gente já sabe desenrolar da história que Judá acabou transando com Itamar, sua nora, né? E ela engravidou e etc. Eu quero chamar a atenção a respeito do véu, o qual tirou
a capacidade interpretativa de quem o estivesse ouvindo. Ou seja, ficou uma pessoa irreconhecível a Itamar. Yaakov pensou que era uma prostituta e acabou ficando com ela. Como é que está a tua aparência hoje? Você fez um voto. Eu falo para você que é convertido, ou se intitula convertido. Você fez um voto de honrar o Eterno Todo-Poderoso na hora do seu batismo, na hora da sua circuncisão, na hora do seu pacto para com o Eterno Todo-Poderoso. Você tem honrado? Quando você foi se apresentar para o Eterno, você se apresentou como? Através da sua essência ou através de um véu? Se foi através da essência, amém. Glórias ao Eterno Todo-Poderoso. Mas se foi através de um véu, como é que ele está te reconhecendo hoje? Quando eu falo véu, falo a respeito das religiões. Porque a religião defende um ponto da Bíblia, outro defende outro, enfim. Ninguém chega a uma conclusão. Um diz que tem que observar Shabat, outro diz não, Shabat é qualquer dia. Um diz que não pode comer todo tipo de carne, outro diz não, pode comer tudo, que Deus fez é abençoado. Outro diz, não precisa mais dízimo, mas sério, a gente precisa sim, tem que dar o dízimo, senão está roubando a Deus. Enfim, cada uma pega um ponto e nenhuma pega todos eles para colocar. Aí na hora que você vai viver através das religiões ou do véu, o qual eu estou falando, você acaba negando ao Eterno Todo-Poderoso. Você não consegue viver aquilo que a Torá está dizendo, que a lei divina está dizendo que você tem que viver. Você está obedecendo aquilo que as religiões lhe impõem e não aquilo que o Eterno te propôs. Isso que eu te proponho, a vida e o bem, a morte, a vida. Esse que eu te proponho, a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. O Eterno te propôs tudo isso. Mas você está tendo dificuldade de fazer uma escolha sem o véu, porque o véu está te atrapalhando a tu ter esse discernimento da vontade do Eterno. Qual é a boa e agradável vontade do Eterno? O que é o pacto? O que é o seu testemunha viva? Embora Malaquias capítulo 2 está lá dizendo, verso 10. Não somos filhos do mesmo Pai? Não servimos o mesmo Deus? Então por que agimos aleivosamente uns para com os outros? Se nós servimos o mesmo Deus, então por que toda essa diversidade? Cuidado, para você não ser comparado igual a Itamar. Porque Itamar colocou o véu em busca de uma recompensa ou de uma salvação, porque ela estava tentando salvar a sua honra familiar e acabou complicando ainda mais, se passando por uma prostituta. E você pode estar em busca da sua salvação e resolver as situações da sua vida, da sua casa, quebrar as maldições herdadas familiar, está complicando ainda mais com o véu das religiões. Aqui em Yeshayahu, capítulo 29, o verso 3 e 4 diz: Por que manchastes de sangue então vossas mãos e de maldade vossos dedos? Mentiras foram pronunciadas por vossos lábios e malícias murmuradas por vossa língua. Ninguém planteia com justiça, nem litiga com boa fé. Confiam somente na falsidade e mentem. Projetam enganos e planejam iniquidades. Por que faz isso? Não está obedecendo aos princípios sagrados. Podemos pensar bem o que é que estamos fazendo da vida. Ou você quebra esse véu das religiões, ou vai continuar a vida como uma prostituta espiritual.